Quem diria que um filme do Fred Krueger seria uma das grandes alegorias para sair do armário? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para mais um especial, mais uma maratona retrospectiva aqui no canal. E normalmente eu costumo fazer essas maratonas quando tem um novo filme para sair de uma franquia, né? Ou um reboot, uma nova atualização, a gente sabe como é que funciona. Não é o caso dessa franquia aqui, então esse especial está sendo mais pelos 40 anos do lançamento do primeiro filme, mais ou menos como eu fiz com o Exterminador do Futuro, né? Alguns meses atrás eu aproveitei para fazer uma retrospectiva de todas as continuações, apesar de não ter um novo filme saindo. Vamos lá, né? Vai que com sorte esse especial aí joga umas vibrações, atrai Hollywood a fazer um novo filme dessa franquia, porque, obviamente, eu tô aqui pra falar sobre A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, filme de 1985, dirigido pelo Jack Sholder. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Ah, mas espera aí, como assim você tá começando por A Hora do Pesadelo 2? Pois é, eu já falei sobre o primeiro filme da Hora do Pesadelo do Wes Craven lá em 2022, inclusive ele foi bem mal de views, pessoal, então voltem lá, vejam o que eu acho do primeiro filme, que eu considero um grande clássico do terror. Fred Krueger é o meu vilão preferido da história do cinema, talvez seja o melhor personagem da história do cinema. Acho uma grande ideia, um conceito genial e uma série de filmes com continuações onde, literalmente, em todas elas eu consigo encontrar algo para admirar, defender e curtir, porque o que diferencia o Fred Krueger de todos os outros assassinos é que é a habilidade dele de matar as pessoas nos sonhos, né? Então em cada filme você vai ter algum tipo de sequência elaborada com efeitos, com maquiagem, com gore, e é tudo de bom. A gente vai chegar lá, mas primeiramente vamos falar sobre esse segundo filme de 1985, que depois do sucesso gigantesco do primeiro filme em 84, o Robert Shaye, presidente da New Line Cinema, quer mais Fred Krueger, quer uma continuação já para o ano seguinte. Então, em abril de 85, ele inicia a pré-produção, conversando sobre um roteiro com o Leslie Bowen, que tinha um pitch bem dark sobre o Fred Krueger possuir o feto de uma mulher grávida para conseguir se manifestar no mundo real, mas é algo que os executivos acham um pouco sinistro demais, porém, coloquem um pin nessa ideia porque ela vai voltar mais para frente. O escolhido para fazer esse roteiro da Hora do Pesadelo 2 é o David Chesky, um novato que estava iniciando na indústria, e o próprio Robert Shaye chega a conversar com Wes Craven para fazer uma continuação, para desenvolver um novo projeto, mas o Craven não tinha interesse algum, muito menos quando ele lê o roteiro do Chesky e prefere ficar completamente fora. Então, como o Fred Krueger pertence à New Line Cinema, não tinha nada que o Wes Craven poderia fazer para proteger o seu bebê das garras dos executivos. Para dirigir o projeto, o Robert Shaye recorre a um outro diretor que já tinha passado pela New Line Cinema, que é o Jack Sholder, que tinha feito o Alone in the Dark, Noite de Pânico, também para eles em 82. E o Sholder, ele fala que ele não queria ser só um diretor de terror, mas que ele não poderia negar essa oportunidade, porque dirigir A Hora do Pesadelo 2 seria muito bom para a carreira dele, para conseguir outros projetos, né? E antes do Mark Patton ser escalado como protagonista desse filme, o Jesse Walsh, o Brad Pitt chegou a fazer reuniões e testes para o papel, mas ele foi considerado muito legal para fazer esse papel. Conseguem imaginar o Brad Pitt em A Hora do Pesadelo 2 gritando no chuveiro com a garra do Fred Krueger? O filme custou apenas 3 milhões de dólares e teve suas filmagens em junho de 85. O filme sairia em novembro do mesmo ano. E a New Line Cinema estava tão mixaria, tão assim, não querendo gastar dinheiro, que eles cogitaram não trazer o Robert Englund de volta para ser o Fred Krueger. Eles acharam que eles poderiam trazer um dublê, colocar uma máscara de borracha e ficar por isso mesmo, que era como eles costumavam fazer com o Michael Myers, com o Jason Voorhees, mas esse é o grande diferencial do Fred Krueger, né, pessoal? Ele tem um rosto, ele tem um ator que está eternamente ligado a ele, então, né, eles até chegaram a gravar uma cena da Hora do Pesadelo 2 sem o Robert Englund, usando um dublê. Essa cena tá no filme, é a cena do chuveiro lá com o técnico de esportes, e aí eles obviamente perceberam que seria um erro não ter o grande Robert Englund para fazer o Fred, e aí eles chamaram ele, né, não tinha como isso acontecer. E o resultado, né, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, que chegaria nos cinemas em novembro de 85, é um filme que durante muito tempo eu não gostava, eu achava ridículo, eu achava tosco, mas assim como muitas pessoas, né, a gente
conseguiu encontrar uma releitura para ele que é muito interessante, né, pelo subtexto acidental que ele tem, acidental ou não, né, sobre esse cara, sobre um adolescente que lida com a homossexualidade, é um tema de discussão bem curioso. Eu acho que A Hora do Pesadelo 2 tem sim boas ideias e o grande mérito dele é não querer repetir o que o original fez. A história do filme segue o adolescente Jesse, vivido por Mark Patton, que começa a ter pesadelos constantes com a figura de Fred Krueger, vivido por Robert Englund, e passa a ser usado pelo assassino para tentar voltar ao mundo real. Assim, de primeira, eu acho que o roteiro do Cheskin tem esse elemento muito interessante na troca de protagonista, né, em trocar uma menina adolescente, que era a Nancy Thompson, por um cara, né, um homem, que não é normalmente que a gente costuma encontrar num filme de terror, sempre é a Final Girl, a Scream Queen, e desde essa escalação de elenco, desde essa posição do Jess como um personagem principal, você já tem essa discussão que ficou muito forte nos últimos anos, que A Hora do Pesadelo 2 é uma alegoria sobre um rapaz gay que não consegue assumir a sua sexualidade, né? E você vê diversos momentos do filme, diversos momentos de duplo sentido, seja em frases, situações, alguns são bem bestas, né? Como a própria cena do chuveiro, com o Fred dando toalha molhada no técnico, né? Tem momentos desse filme que os caras realmente não sabem onde eles estão indo correr, né? Isso prejudicou bastante o filme por um certo tempo, né? Porque ele foi ridicularizado, mas eu achei bem interessante esse movimento de pegar de volta o filme e ressignificar ele, né? O próprio Mark Patton estrelou um documentário excelente, se chama Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, que eu absolutamente recomendo se vocês são fãs da franquia Hora do Pesadelo. Então eu acho que ele se torna um filme de subtexto forte. E o terror, especialmente o slasher, sempre foi muito forte presente nisso, né? Então eu acho que ele ganha essa carga alegórica bem interessante, né? Que é cartunesca em alguns momentos, não é tão brilhante em outros, e não dá pra dizer que é acidental algumas coisas que acontecem nesse filme aqui, mas eu acho que A Hora do Pesadelo 2 fica bem marcado por essa informação. Agora, no termo de história, eu gosto da estrutura do Cheskin, eu gosto dessa ideia de que você passou um filme inteiro onde o Fred era essa ameaça nos pesadelos, nos sonhos. Nesse daqui, o Fred Krueger tá tentando usar o Jesse como uma espécie de veículo, né, uma forma de ir pro mundo real, possuindo ele nos sonhos e fazendo com que o Jesse assassine algumas pessoas. Isso é bem interessante, isso é diferente do primeiro filme, né? Numa continuação assim, você espera a mesma repetição de fórmula, mas eu fiquei feliz de ver isso, né? Eu sei que nesse filme a gente tem pouco daqueles pesadelos maravilhosos e surrealistas que tem no primeiro filme, que vão ser moda no 3, no 4 e mais pra frente, mas aqui a gente tem um Fred Krueger que é um pouquinho mais assustador, um pouquinho mais pé no chão. A voz que o Robert Englund tem nesse filme é muito mais grave, muito mais ameaçadora, e a própria ideia, essa imagem incrível do Fred Krueger saindo de dentro do Jesse, né, dele abrindo a barriga dele e saindo num efeito prático muito bacana, é assustadora, né? É meio arrepiante a ideia de que o Fred Krueger tá andando no mundo real, invadindo um churrasco aí dos amigos na noite de sexta-feira. Eu gosto desse conceito, ele fica abaixo do primeiro por não ser tão fantástico, por não aproveitar o grande potencial que o Fred Krueger tem, mas ainda assim tem esses efeitos práticos, tem essa sequência de abertura que eu acho muito divertida, do ônibus escolar caindo num penhasco, e você tem essa sequência de miniaturas que é sempre divertido de acompanhar, além de ter uma boa trilha sonora do Christopher Young, hein? O Christopher Young, que viria a fazer a trilha sonora do Hellraiser, de Homem-Aranha 3, colaborou com o Sam Raimi algumas vezes, tava aí em Hora do Pesadelo 2, e ele até tem um tema bem interessante pro personagem do Jesse. Inclusive, eu gosto de como o Mark Patton é completamente exagerado, dos gritos bem femininos que ele dá ao longo do filme inteiro, e ele tem uma dinâmica interessante aí com essa atriz que toda vez que eu assisto A Hora do Pesadelo 2, eu tenho que me lembrar que não é a Meryl Streep, porque ela é idêntica a Meryl Streep jovem, chega a ser assustador. Eu acho que A Hora do Pesadelo 2 tem uma boa premissa, uma execução interessante, né? É um filme bem curto, ele tem 1h25 só. Tem um final que eu considero meio atrapalhado, meio mal resolvido, né? Você não entende direito o que aconteceu, né? Eles tentam criar essa vibe de final aberto, como aconteceu com o primeiro, só que eu acho que ele não é tão bem sucedido nesse sentido. Mas eu devo dizer que A Hora do Pesadelo 2 é um filme que sempre me surpreende, especialmente porque eu não gostava dele, né? Eu considerava o pior da franquia, mas eu acho que das continuações que vieram, é uma das mais interessantes, justamente porque ele tenta fazer
algo diferente e valioso dentro de si mesmo. Para A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, eu dou uma nota 6. E o lado financeiro, né, custando tão barato, naturalmente A Hora do Pesadelo 2 foi um sucesso financeiro. Ele estreou nos cinemas americanos em 1º de novembro de 1985 com 2,86 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 8,38 milhões, fazendo um total de bilheteria doméstica de 29,999 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 87,766 milhões. Não encontrei valores de bilheteria mundial, mas deve ter sido algo em torno por aí. Fred Krueger sempre foi popular no mundo inteiro. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de A Vingança de Fred e já se preparem, porque vamos ter um longo especial falando sobre todos esses eventos e mortes memoráveis que o Fred Krueger já nos ofereceu. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.